Fala meninada, tudo bem? Então, continuando o que nós paramos no último vídeo, no último eu gravei sobre tabela periódica dos elementos, a classificação periódica dos elementos, e hoje eu vou conversar com vocês sobre propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. É importante você fazer uma distinção logo de início desse conceito. As propriedades aperiódicas, elas aumentam ou diminuem conforme aumenta ou diminui o número atômico, de forma regular, com o aumento do número atômico, como por exemplo a massa atômica. A massa atômica ela sempre aumenta com o aumento do número atômico. Já as propriedades periódicas, elas variam em intervalos regulares com o aumento do número atômico. Essas propriedades periódicas que nos serão importantes ao longo desse vídeo são o raio atômico, a energia de ionização, a eletroafinidade e a eletropositividade e a eletronegatividade. Além dessas, a gente vai ver ponto de fusão e ponto de ebulição, volume atômico e densidade. O raio iônico, ele não é efetivamente uma propriedade periódica, tá? Porque ele depende da perda e de ganho de elétrons. Eu vou falar sobre ele também, que ele também é bastante importante. Mas de antemão, essas propriedades mais importantes, né? Raio atômico, eletropositividade, eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade, essas 5 propriedades, elas todas, na verdade, elas são função de uma única propriedade mais importante de todas, que é o raio atômico, tá? O raio atômico ele deve ser encarado como a medida do tamanho do átomo, tá? Então, assim, a definição para ele o raio atômico é a metade da distância internuclear de átomos adjacentes e idênticos. O que significa isso em outras palavras? Imagina que você tem um átomo aqui e um outro aqui e eles sejam exatamente iguais. E que eles estejam dispostos de forma adjacente, quer dizer, está um do lado do outro, né? E que eles sejam exatamente iguais. A distância entre o centro do núcleo de um átomo ao centro do núcleo do outro é o diâmetro atômico. A metade do diâmetro atômico é justamente o raio, tá? Então, a gente vai perceber como nos períodos e nas famílias varia o raio atômico, perdão. Então, com o aumento do número atômico, como varia o raio atômico em um período e com o aumento ou diminuição do número atômico, como varia o raio atômico numa família, tá? Isso é o que nós iremos ver agora. Vamos lá. Então, como eu tinha dito anteriormente, propriedades periódicas, os valores aumentam ou diminuem com o aumento do número atômico. Por exemplo, a massa atômica, como vocês podem olhar aí, essa curva se aproxima muito de uma reta, né? Crescendo o número atômico e a massa atômica vai crescendo aí proporcionalmente. Já para as propriedades periódicas, elas vão variar em intervalos regulares, como, por exemplo, a quantidade de elétrons de valência, como vocês podem observar aí também. Bom, diante disso, vamos olhar a primeira ideia, que é o raio atômico. O raio atômico é, como eu tinha falado antes, a medida do tamanho do átomo. Quanto maior for o raio atômico, maior é o tamanho do átomo, tá? Até para que você tenha um paralelo, é como se você imaginasse que os átomos são aquelas esferinhas lá do modelo de Dalton, tá? E vamos lembrar também que a ordem desses raios aí está na casa do 10 a menos 10, né? Então você está falando de angstrom aí, né? Agora, dentro de uma mesma família, né, ou ao longo de um grupo, o raio atômico aumenta à medida que o número atômico aumenta, por uma razão muito simples. Quanto maior for o período, maior vai ser o número de camadas eletrônicas. Então, por exemplo, olhando aí para esse slide, no segundo período está o berílio, ele tem 2 camadas eletrônicas. No terceiro período tem o magnésio, ele tem 3 camadas eletrônicas, quer dizer, ele tem um nível a mais do que o berílio, por isso ele vai ser maior. No quarto período você tem o cálcio, aí ele já tem 4 níveis eletrônicos. Aí no quinto período você tem o estrôncio, aí ele vai ter 5 níveis eletrônicos e assim sucessivamente. Então, o aumento do número de níveis leva ao aumento do raio atômico. Então, dentro da família é bem tranquilo, né? Ele vai crescer conforme o número atômico vai crescendo também. Então, dentro de um mesmo período, dentro de uma mesma família, melhor dizendo,
O elemento que tiver o maior número atômico é o elemento que tem o maior raio atômico, tá? Bom, agora ao longo dos períodos, né? Vamos reparar o seguinte, quando a gente pensa no sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, a gente está olhando efetivamente um único período aí, né? A gente está olhando aí para o terceiro período da tabela periódica, né? Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Quando você está olhando para esses elementos dentro de um mesmo período, você está olhando para espécies que têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Como a gente está olhando para os elementos aí do terceiro período, a gente está olhando para elementos que têm 3 camadas eletrônicas. No entanto, conforme a gente vai aumentando o número atômico, a gente está aumentando o número de prótons no núcleo. Então, a atração entre o próton e o elétron de valência vai se tornando maior à medida que a carga nuclear aumenta. A carga nuclear é a carga do núcleo, né? Então, à medida que a carga do núcleo, isto é, o número de prótons, isto é, o número atômico do elemento aumenta, o raio atômico vai diminuir, porque vai prevalecer a relação entre a atração carga do núcleo e elétron da camada de valência. Então, conforme a gente vai andando da esquerda para a direita, do sódio para o argônio, o elemento vai se tornando mais contraído e o raio vai se tornando menor. Então, o aumento do raio atômico é do argônio para o sódio. Repare, nesse caso, o aumento do raio atômico se dá da direita para a esquerda. Mas esse é um segundo critério. O primeiro critério que você vai observar é sempre quem tem o maior número de camadas eletrônicas vai ser maior. Tá? Agora, você vai usar esse critério ao longo de elementos que estejam no mesmo período. Se eles estiverem no mesmo período, o maior número de prótons leva a uma maior carga nuclear e, por conseguinte, um menor raio. Então, a relação vai ser para baixo e para a esquerda. Quem tiver mais embaixo e que tiver mais à esquerda vai ser maior em tamanho, tá? Bom, aí você tem uma tabelinha que a gente consegue comparar os grupos, né? E tem algumas limitações desse modelo comparativo que eu vou até comentar com vocês aqui. Ó. Analisar o raio atômico e outras propriedades periódicas, o modelo comparativo utilizado funciona com a maior precisão do que os elementos representativos, apesar de ser possível prever comparativamente os tamanhos dos átomos referentes aos elementos de transição. Os resultados obtidos experimentalmente muitas vezes não coincidem com os previstos. Lembre-se de que é um modelo e, portanto, ele é passível de falhas. O que acontece aqui é que existem alguns elementos que, por conta da carga nuclear ser blindada, eles fogem um pouco dessa regra. Mas o importante para o que vocês estão vendo é que essa regra aqui, para a gente, vai ser primordial. Ela vai ser mais importante do que a própria exceção. Tá? Então, assim, ao longo de uma mesma família, quanto maior o número de níveis eletrônicos, maior é o tamanho do raio atômico e, logo, maior é o tamanho do átomo. Quando você estiver olhando elementos que estejam no mesmo período, quanto maior a carga nuclear, menor é o tamanho do átomo. Então, quanto menor o número atômico, maior o tamanho do átomo num mesmo período. Então, de uma forma a resumir tudo que eu falei até então, em uma família, quanto maior o número atômico, maior o raio atômico. Em um mesmo período, quanto maior o número atômico, menor o raio atômico. Ok? Beleza. Bom, compreendida essa ideia de raio atômico, que é a propriedade mais importante, você vai perceber que todas as outras propriedades dependem diretamente dessa, né? Então, a próxima que a gente vai ver é o potencial ou a energia de ionização. O que é o potencial ou a energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência de um átomo no estado fundamental, que é o estado gasoso. Então, eu vou depois mostrar isso no slide, a gente vai equacionar da seguinte maneira. Átomo no estado gasoso, mais uma determinada quantidade de energia, o cátion e o elétron perdido. Vai lembrar o seguinte, quando um elétron recebe uma determinada quantidade de energia de um meio externo, ele transita entre níveis. Agora, se a quantidade de energia recebida por ele for maior do que a energia necessária para ele transitar até o último nível, o átomo perde esse elétron. E a gente chama essa energia mínima para que ele possa transitar até que ele saia do último nível de energia de ionização, ou potencial de ionização. É um valor dado em eletronvolts. Mas isso é um pouco importante. O importante é saber como ele varia
nos períodos e nas famílias na tabela periódica. Bom, vale lembrar o seguinte, é uma coisa que a gente pode fazer uma analogia. Quando um átomo é pequeno, o elétron da camada de valência dele está próxima do seu núcleo. Então, você vai precisar demandar uma grande quantidade de energia para que você consiga retirar o elétron desse átomo. Beleza? Até porque ele está muito próximo do núcleo, então as forças atrativas aqui, né, elas são muito grandes. Então, a quantidade de energia para retirar esse elétron é grande. No entanto, quando a gente tem um átomo que tem um raio atômico grande, além de ele sofrer pouca atração do núcleo, quer dizer, de ele estar pouco suscetível às forças nucleares, ele ainda sofre força de repulsão dos elétrons das camadas mais internas. A esse efeito a gente chama de blindagem. A gente está dizendo que o elétron, esses elétrons internos, eles estão blindando o núcleo a exercer uma força de atração sobre o elétron da camada mais externa. Logo, esse elétron é perdido mais facilmente. Como esse elétron é perdido mais facilmente, a gente precisa de menos energia para fazer com que, né, o átomo perca esse elétron. E com isso, a energia de ionização é menor. Tá? Em outras palavras, quanto menor for o raio atômico, maior é a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência no estado fundamental. Quanto maior for um átomo, isto é, quanto maior for o seu raio atômico, menor é a energia mínima necessária para retirar um elétron da camada de valência do átomo no estado fundamental. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso esquematicamente. Então, assim como eu tinha falado anteriormente, ó, quando a gente equaciona isso, repara, isso é um átomo hipotético, X, tá? Estado gasoso porque está no estado fundamental. Mais uma determinada quantidade de energia, a gente leva ele a cátion, também no estado gasoso, e esse elétron perdido por ele. Aí, essa energia aí, dada em eletrovolts, isso aí também pode ser calor, né? Que é fornecido para ele, é uma energia de um meio externo, né? Que quando ele absorve essa quantidade de energia, ele perde esse elétron. Essa energia é o que a gente chama de energia de ionização. Fiquem atentos, melhor dizendo, porque essa propriedade periódica é muito importante. É uma das propriedades que mais aparecem em exames de vestibular, tá? Então, assim, a relação que a energia de ionização guarda com o raio atômico é de proporcionalidade inversa. Então, quer dizer, à medida que o raio atômico aumenta, né, a energia de ionização diminui. Então, o raciocínio que você observou lá para raio atômico, você vai observar para cá de forma análoga. Só que ao contrário, o aumento da energia de ionização, ele se dá com a diminuição do raio atômico. Então, o aumento do raio leva a uma diminuição da energia de ativação, tá? Então, quanto menor o raio, maior a atração, mais difícil retirar um elétron, maior a energia de ionização, tá ok? Então, assim, olhando aqui para a energia de ativação dos gases nobres, né? Aqui, como está representado nos gráficos, vocês podem perceber que esse gráfico aqui é um gráfico tridimensional, bem legal até de se observar, né? Tem a energia de ionização à esquerda, em kJ por mol, e o aumento da energia de ionização numa das retas, o outro aumento da energia de ionização também na outra. Uma está representando as famílias, outra está representando os períodos. Tá? Esse que está na horizontal está representando os períodos e o outro na vertical está representando as famílias. Aí vocês podem reparar o seguinte, como o maior elemento da tabela periódica é o frâncio, é porque aqui o frâncio não está nem representado, né? Mas nesse bloquinho amarelo aí, o menor deles todos aí representado é o césio. Tá? Esse elemento vai ter o maior raio atômico e, por isso, a menor energia de ionização. Em contrapartida, o elemento que vai ter o menor raio atômico, que é o hélio, ele vai ter a maior energia de ionização. Tá? Então, olha para esse gráfico e você vai perceber que as energias de ionização dos gases nobres são maiores do que a dos outros elementos representativos. Isso ocorre também por conta da configuração do gás nobre ser estável, né, em função de não apresentarem elétrons desemparelhados. Tá? Então, retirar um elétron de um gás nobre não é das tarefas mais fáceis. Uma outra coisa extremamente importante é em relação à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, enfim, ao número de energias de ionização possível.
Por quê? Porque você pode retirar um elétron do átomo, depois retirar outro elétron do átomo, depois retirar outro elétron do átomo e assim sucessivamente. Quando se retira o primeiro elétron do átomo, né, você leva ele a cátion monovalente. Quando você retira o segundo elétron, você leva ele a cátion divalente. Quando você retira um outro elétron, você leva ele a cátion trivalente e assim sucessivamente, até você poder retirar todos os elétrons que um átomo tem. À medida que você vai retirando um elétron e vai retirar o outro sucessivamente, perceba que os que ficaram vão sofrer maior atração do núcleo e, por isso, a segunda energia de ionização ela vai ser maior do que a primeira. Assim como a terceira vai ser maior que a segunda, a quarta vai ser maior do que a terceira e assim vai. À medida que você vai retirando elétrons do átomo, os que ficaram vão sofrer uma atração maior do núcleo. E aí vai ser mais difícil retirar o elétron e maior vai ser a energia de ionização. Uma outra coisa importantíssima vocês observarem, que aparece também muito em concurso, é quando você tem uma situação hipotética assim. Vamos supor, para tirar o primeiro elétron se gasta 20 kJ por mol. Aí para tirar o segundo se gasta, sei lá, 35 kJ por mol. Aí para retirar o terceiro gasta-se 50 kJ por mol. Aí para tirar o quarto gasta-se 2.500 kJ por mol. Eu estou dando só um exemplo hipotético, tá? O que significa isso? Eu tirei o primeiro, tirei o segundo, tirei o terceiro com energias relativamente próximas. Do terceiro para o quarto, para a quarta energia de ionização, teve uma descontinuidade. Quer dizer, o valor aumentou substancialmente. O que significa isso? Que o elemento tem 3 elétrons na camada de valência. Que quando eu fui tirar esse quarto elétron, ele já estava numa camada mais interna. Por isso é que deu esse salto da energia de ionização. Então fiquem atentos que isso aparece à beça em questões. Como vocês devem ter percebido, o potencial de ionização e o raio atômico eles guardam uma relação bem peculiar, né? Quando um aumenta, o outro diminui e eles são inversamente proporcionais. Não exatamente dentro dessa questão da proporcionalidade, né? Mas é bem próximo disso. As outras propriedades periódicas, a eletroafinidade, a eletronegatividade e a eletropositividade, essas 3 propriedades, elas têm, como os gases nobres, uma importante exceção. Então, eu vou falar das 3 num bloco só, tá? Então, a eletroafinidade, ela também é chamada de afinidade eletrônica. O nome é bem sugestivo, né? Que é a afinidade que um átomo tem por elétron. Mas o que significa, de fato, é a quantidade de energia que é liberada por um átomo ao receber um elétron na camada de valência. É claro, quanto maior for a afinidade que ele tiver por elétron, maior a quantidade de energia que ele vai liberar. Agora, quando é que o átomo tem muita afinidade por elétron? Ele tem muita afinidade por elétron quando ele é pequeno, né? Quando ele é pequeno, normalmente ele tem afinidades maiores por elétron. Mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Átomos pequenos têm maior afinidade porque a sua carga nuclear, a carga do seu núcleo, está mais próxima do meio externo. Então, ele tem maior facilidade de capturar um elétron, tá? E com isso liberar uma quantidade de energia. Átomos muito grandes, né? Os próprios elétrons da camada de valência, eles agem como essa blindagem que eu tinha falado até então, tá? Em repulsa a esses elétrons, né? A receber um novo elétron na sua camada de valência. Mas aí tem uma importante exceção, né? Porque se a gente usar isso só como regra, a gente vai pensar o seguinte: à medida que o raio atômico aumenta, a afinidade eletrônica diminui e a variação ela vai ficar muito parecida, se não igual à energia de ionização, com exceção dos gases nobres, no qual essa propriedade não participa. No entanto, você tem uma inversão lá, flúor-cloro. A afinidade eletrônica do cloro é maior do que a afinidade eletrônica do flúor, mesmo o flúor tendo um raio atômico menor do que o do cloro. Isso acontece porque o flúor ele tem uma carga nuclear efetiva muito grande, tá? Então, ele já tem uma atração muito grande pelos elétrons da sua camada de valência. Então, ele tem uma resistência maior a receber um novo elétron. É mais fácil o cloro virar ânion do que o flúor virar ânion, tá? Bom, então ele vai liberar uma quantidade menor de energia. A outra propriedade chama-se eletronegatividade e parece muito com essa que eu disse. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui para receber elétrons. Perceba a palavrinha que eu usei, tendência.
Por isso, os gases nobres constituem uma importante exceção, porque os gases nobres não têm tendência a nada, nem a perder elétron, nem a ganhar elétron. Como a eletronegatividade ela está aferindo, de fato, qual é a tendência que um átomo possui para ganhar elétrons, não tem muito sentido eu falar em tendência de ganhar elétrons para quem não tem tendência a ganhar elétrons. Então, os valores de eletronegatividade relativa para os gases nobres não faz o menor sentido. Então, para os outros elementos, você tem uma escala de Pauling, que normalmente fica num retângulo na parte superior direita da quadrícula dos elementos na tabela periódica, tendo o seu maior valor no flúor, 4,0, tá? É o elemento de maior eletronegatividade. A eletronegatividade, ela também é inversamente proporcional ao raio atômico e diretamente proporcional à energia de ionização e à afinidade eletrônica. Lembrando lá da exceção do cloro-flúor, né? Apesar do flúor ter uma eletronegatividade maior do que a do cloro, a do flúor é 4 e a do cloro é 3,5, a gente tem que lembrar também que quando se fala do valor da eletronegatividade, você pode consultar diversas tabelas que você vai encontrar alguns elementos que têm valores iguais, tipo carbono, fósforo, 2,1. Mas é porque essas tabelas arredondam os valores da eletronegatividade só na primeira casa decimal, porque não tem nenhum elemento com a eletronegatividade igual ao outro, tá? O que vai constituir uma importante classificação quando falarmos, por exemplo, de ligações químicas, né? Em relação a uma grandeza física chamada polaridade. Bom, e a terceira propriedade periódica desse bloco é a eletropositividade, que ela é justamente o contrário da eletronegatividade. É a tendência que um átomo possui para perder elétrons. E quando é que ele vai possuir uma tendência para perder elétrons? Ora, quanto maior ele for. Porque quanto maior ele for, mais distante do núcleo vai estar o elétron de valência e sofrendo maiores efeitos de blindagem, de repulsão dos elétrons das camadas mais internas. Então, ele vai se perder com mais facilidade, tá? É justamente o contrário. Aí sim, a eletropositividade ela vai variar de forma diretamente proporcional com o raio atômico. Então, só para a gente resumir esse bloco aí, esse contexto, tá? Conforme o raio atômico aumenta, a eletroafinidade diminui, a eletronegatividade diminui e a eletropositividade aumenta. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso em termos gráficos. Observe aí numa forma de equação, a afinidade eletrônica, a equação parece bastante com a equação da energia de ionização ao contrário, né? O elétron agora está do lado esquerdo e lá na energia de ionização ele aparecia do lado direito. Essa energia aí é exatamente a afinidade eletrônica, a energia liberada por um átomo ao receber um elétron na camada de valência no estado fundamental, isto é, no estado gasoso. Tá? E como eu tinha falado, num grupo a afinidade eletrônica diminui com o aumento do número atômico e um período a afinidade eletrônica aumenta com o aumento do número atômico. Quanto menor o raio, maior a atração, mais fácil receber o elétron, maior é a afinidade eletrônica e, como eu também tinha comentado, os gases nobres constituem aí uma importante exceção. Afinal de contas, não tem sentido falar sobre a energia liberada por um átomo ao receber um elétron se esse átomo não recebe o elétron, tá? Bom, aí tem uma tabelinha só mostrando para vocês o aumento da afinidade eletrônica com o aumento do raio, com o aumento da energia de ionização, e aí eu estou juntando as três propriedades periódicas no mesmo gráfico, só para facilitar a visualização e também não encher muito de setinha no final. Bom, em relação à eletronegatividade, é a força atrativa que um átomo exerce sobre os elétrons de outro átomo em uma ligação química ou a tendência que um átomo tem para receber elétrons, como eu tinha falado anteriormente. Então, átomos com grande energia de ionização e grande afinidade eletrônica, né, eles vão ter maior tendência a receber elétrons, vão ter alta eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior o potencial de ionização, maior a afinidade eletrônica, maior a eletronegatividade. Então, essas grandezas vão variar de forma quase que igual, tá? Bom, aí a gente tem também um gráfico em 3D, né? Aí você observa o gráfico apresentado, aí observa que não tem os gases nobres aí, afinal de contas eles não aparecem, né, em função das propriedades, né? Afinal de contas eles não estabelecem nenhum tipo de ligação química com outros átomos, né? Então, e não tem nem tendência. Propriedades de tendência, gases nobres eles participam de propriedades que são medidas diretamente, propriedades físicas e tamanho, assim como a energia que você demanda para retirar um elétron da camada de valência dele. Do resto,
em propriedade de tendência ou frente a características de elementos diante de uma ligação, os gases nobres eles são exceção. E aí, no caso da eletropositividade, vai ser justamente o contrário, a capacidade que o átomo apresenta para perder elétron para outro átomo, né? Aí você começa a criar um link, né? Que elementos têm tendência a perder, enquanto outros elementos têm tendência a ganhar. Logo, isso vai criar uma ideia de transferência, de quem tem alta tendência a perder para quem tem alta tendência a ganhar. E aí a gente começa a estabelecer a ideia de que existe a questão da ligação química formada a partir desse movimento eletrônico, né? A perda de um elétron vai formar um cátion, o ganho de um elétron forma um ânion, carga de sinais contrários se atraem, atração eletrostática, forma-se uma espécie. Então, quanto maior o raio, menor o potencial de ionização, menor a afinidade eletrônica e maior a eletropositividade. Com relação às propriedades físicas, aí a gente não vai ter nenhuma exceção, porque a gente está fazendo uma medida direta, né? E aí a gente vai citar 3 aqui, né? Densidade, volume atômico, ponto de fusão e ponto de ebulição, ou temperatura de fusão e temperatura de ebulição, como preferirem. A densidade é simplesmente a razão entre a massa de uma amostra e o volume que ela ocupa. Os elementos mais densos da tabela periódica, eles estão no fundo, eles têm um perfil, que eu vou já mostrar para vocês isso num gráfico, né? Olhando ali no contexto da tabela periódica, eles ficam mais ao fundo e mais ao centro da tabela periódica. Os elementos mais densos são ósmio, irídio, o mercúrio é bem denso, mas não é tanto quanto esses, tá? A platina, esses são os elementos mais densos da tabela periódica. Eles têm um perfil bem característico, isso porque a gente está medindo propriedade física, tá? E aí a gente não tem muito bem como alocar. Acaba que eles crescem com o aumento da massa, e aí com o aumento da massa, e aí a massa ela aumenta junto com o número atômico e esses caras vão crescendo com perfil para o centro da tabela periódica. O segundo seria o volume atômico. O volume atômico, em teoria, seria inversamente proporcional à densidade. Então, os elementos que têm maior volume vão ser os elementos menos densos. No entanto, os elementos de maior volume atômico, eles também estão no fundo da tabela periódica, só que eles estão do centro para fora. O volume atômico, por definição, é o volume ocupado por 1 mol de átomos do elemento no estado fundamental. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 átomos, né? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 entidades elementares, tá? 1 mol é simplesmente uma grandeza, tá? É uma unidade. E finalmente a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Nesse caso você vai ter os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos como uma importante exceção, porque eles vão ter um perfil de crescimento diferente dos outros elementos. Os outros vão acompanhar a densidade, para o fundo da tabela e para o centro. Enquanto os metais alcalinos e alcalinos terrosos não. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição vão para os elementos mais estáveis, então eles estão mais no topo, tá? Isso são propriedades medidas diretamente, tá? Inclusive, a maioria dessas propriedades normalmente nas provas e concursos tal, eles são dadas, a não ser que os elementos estejam muito distantes, o que facilite bastante a medida. Se eles estiverem muito próximos, dificilmente você vai ter somente pelo perfil gráfico você consegue determinar uma ordem, por exemplo, em relação a eles. Beleza? Então, assim como a gente tinha olhado aí, as propriedades físicas elas são determinadas experimentalmente. Por isso que os gases nobres não são exceção aqui, né? Ele tem um perfil na tabela e esse perfil vai ser olhado numa tabela e aí perceba aí algumas propriedades aí de alguns elementos, como, por exemplo, no segundo período, o lítio, o berílio, o boro, o flúor e as suas respectivas densidades, 0,53, 1,85, tudo isso aí dado em grama por centímetro cúbico. Só para você lembrar, o centímetro cúbico é um mililitro, tá? Agora, o perfil disso aí na tabela periódica é mais ou menos como nesse gráfico, como eu tinha falado anteriormente, né? A densidade ela aumenta para o fundo da tabela e para o centro. O elemento mais denso da tabela é esse aí, o ósmio. A densidade dele é 22,5 gramas por centímetro cúbico. Você tem alguns outros elementos aí que são muito próximos dele, né? Platina, irídio, né? São elementos que têm densidades bem elevadas também. O volume atômico também é uma grandeza que pode ser aferida diretamente,
né, que é o volume ocupado por um mol de átomos do elemento no estado sólido. Fica atento a isso, tá? No estado sólido. Ah, mas ele na temperatura ambiente ele é gasoso. Ótimo, mas a gente faz a verificação do volume atômico enquanto ele está no estado sólido. Nem que a gente precise mudar as condições de pressão e temperatura para que ele solidifique e a gente consiga aferir o seu volume atômico, tá? Se você perceber, ó, a relação entre o volume atômico e a densidade guarda uma proporcionalidade inversa. Então, ao invés dele crescer para o centro da tabela, ele vai ser do centro para as extremidades da tabela. Também tinha comentado isso anteriormente. Já na temperatura de fusão e ebulição, você tem aí a exceção dos metais alcalinos, né, em que o valor da temperatura de fusão e ebulição diminui com o aumento do número atômico da carga nuclear, enquanto, por exemplo, nos outros elementos, e aí eu usei como exemplo a família 17, a temperatura de fusão e ebulição ela aumenta com o aumento do número atômico, né, por consequência até da densidade. Aí vocês podem perceber, está destacado aí na tabela o tungstênio, ponto de fusão 3.370 graus, ponto de ebulição 5.900 graus Celsius, e fica como outra dica também aplicações para o tungstênio na escala industrial, né? Você vai encontrar diversas aplicações, que vão desde filamento de lâmpadas, né, até o carbeto de tungstênio, que é usado em perfuratrizes em etapas de perfuração de poços de petróleo. O raio iônico, por exemplo, que eu deixei para falar por último, né, ele não constitui efetivamente uma propriedade periódica. Por quê? Porque o raio iônico ele depende do fato de se perder ou de se ganhar elétron. Porque se você vai formar um íon, então você não está falando de um átomo efetivamente. Vamos comparar primeiro o raio do átomo com o raio do cátion. Bom, imagina o seguinte, imagina um átomo de sódio. O átomo de sódio tem 11 elétrons, distribuído ao longo de 3 níveis, com final 3s1. Agora imagina o cátion monovalente do sódio. Ele vai perder o elétron da sua camada mais externa, então ele vai perder esse último elétron. Ele vai ficar com um nível a menos, ele vai ter somente 2 níveis. Conclui-se então que o raio do átomo é maior do que o raio do cátion para um mesmo elemento, tá? Pensa assim, esse aqui seria o átomo. Imagina que aqui estejam contempladas 3 camadas eletrônicas, por exemplo. Se ele só tem um elétron na última camada, né, e ele perde esse elétron, ele vai ficar com uma camada a menos. Pronto, ele já é menor do que ele era enquanto era átomo. Isso aqui seria o átomo, isso aqui seria o cátion. Quanto mais elétrons ele perde, quanto maior for a carga do cátion, menor ele é. Por quê? Porque quanto maior for a carga do cátion, maior é o número de cargas positivas que tem, atraindo o número de cargas negativas. Só para dar um exemplo. Imagina o sódio. O sódio, enquanto átomo, tem 11 prótons e 11 elétrons. Enquanto o cátion monovalente, ele tem 11 prótons, 10 elétrons e 2 níveis. Eu vou recomeçar o raciocínio. Enquanto o átomo, ele tem 11 prótons, 11 elétrons, 3 níveis eletrônicos. Cátion monovalente, 11 prótons, 10 elétrons, 2 níveis eletrônicos. Ele já é menor porque perdeu um nível. Agora, enquanto o cátion divalente, ele vai ter 11 prótons, 9 elétrons e os mesmos 2 níveis eletrônicos. Repara que ele vai ter uma quantidade menor de elétrons, né, sendo atraído pela mesma quantidade de prótons, o que vai levar ele a uma contração. Então, o raio do átomo é maior do que o raio do cátion. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para o ânion, imagina o flúor. O flúor tem número atômico 9, então ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Se ele, por algum processo qualquer, ele ganha algum elétron, ele receba um elétron, né, ele vai a fluoreto, que é o F-1, é o ânion monovalente. Agora, perceba, com 9 prótons e 9 elétrons, você está certinho amarrado 1 para 1, quer dizer, como se fosse um próton para um elétron, puxando um próton, puxando um elétron, tá? Puxando um elétron, porque isso é eletrostática, né? Agora, quando você tem 9 prótons, no caso do fluoreto, puxando 10 elétrons, aí a relação entre elétron-próton vai ser 10 para 9. Percebeu? Ela vai ser maior do que 1.
Então, quanto maior for a carga do ânion, maior ele vai ser, porque é como se o núcleo tivesse tendo que distribuir a sua carga por uma quantidade de elétrons maiores. Por exemplo, imagina o seguinte, vamos pensar em espécies isoeletrônicas, né? Por exemplo, eu vou pegar no segundo período nitrogênio, oxigênio e flúor, para a gente poder comparar. O nitrogênio tem 7 prótons, o oxigênio tem 8 prótons e o flúor tem 9 prótons. Vou pegar esses 3 caras, nitrogênio, oxigênio e flúor, respectivamente, 7, 8 e 9 prótons. Imagina o nitrogênio com carga menos 3, o oxigênio com carga menos 2 e o flúor com carga menos 1. As 3 espécies vão ser isoeletrônicas, vão ter o mesmo número de elétrons, 10. Só que o nitrogênio vai ter 7 prótons puxando 10 elétrons. Se você fizer a relação entre próton e elétron, vai ser 0,7 próton por elétron. Então ele vai ser grande. Aqui no oxigênio, você vai ter 8 prótons puxando os mesmos 10 elétrons. Então vai ser 0,8 próton por elétron. Ele vai ser grande ainda, mas menor do que 0,7. Quer dizer, a atração aqui ela é um pouco maior do que aqui. Considere que a atração aqui seja dada por esse número, né? 0,7 por aqui, 0,8 no caso do flúor. Você vai ter 9 prótons puxando os mesmos 10 elétrons. Então, a relação próton-elétron vai ser 0,9 próton por elétron. Aqui é 0,7, aqui é 0,8, aqui é 0,9. Quanto menor for esse número próton-elétron, mais relaxado vão estar os elétrons em relação ao núcleo. Logo, o raio vai ser maior. Se você ainda extrapolar e for para o 10 aqui, é o neônio. O neônio é uma espécie eletricamente neutra. Ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Aí a relação vai ser 1 para 1. Pronto. Então, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo, porque a quantidade de prótons que puxa o elétron de forma efetiva, ela vai se tornando menor à medida que a carga do ânion aumenta. Então, para espécies isoeletrônicas, preste atenção a isso. O raio do cátion é menor do que o raio do átomo, que é menor do que o raio do ânion. Essa propriedade, ela depende de perda e ganho de elétrons, por isso que ela não entra na questão lá das propriedades periódicas, tá? Só para dar uma olhadinha em relação ao tamanho deles. Então, observa aí, ó, o comparativo entre o lítio mais e o lítio zero, né? O sódio mais e o sódio zero, o potássio mais e o potássio zero, o rubídio mais e o rubídio zero. No cátion, quanto menos elétron, maior a atração, menor o raio. Agora, olha para o ânion, flúor, fluoreto, cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto. Quanto mais elétrons, menor a atração, maior o raio, que era o que eu tinha dito anteriormente. E para que você não se perca nisso aqui, é só você pegar o número de prótons e dividir do número de elétrons. Quanto maior der esse número, maior é a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons. Pronto, não tem errada. Pega o número de prótons, divide pelo número de elétrons e aí você compara um elemento, um íon com outro íon ou com outro átomo, tá? Aqui a gente está tratando no caso de espécies isoeletrônicas. Dá até para a gente poder até falar uma palavrinha que é importante aqui. Quanto maior a carga, no caso do cátion, quanto maior a carga, menor é o cátion. No caso do ânion, quanto maior a carga, maior é o ânion. É o contrário, né? Então, quanto maior o número atômico, maior a atração entre prótons e elétrons, menor é o raio. Então, como nós vimos até aqui, as propriedades periódicas elas são importantíssimas em basicamente todos os processos químicos, especialmente no que diz respeito às ligações. É muito importante compreender esse processo, essa aula de hoje, para que você não tenha grande dificuldade em ligações químicas, que as ligações químicas e as suas classificações, e os seus desdobramentos, eles dependem muito dessa aula de hoje, tá? Uma outra coisa importante também é pesquise, por exemplo, sobre o efeito fotoelétrico, o efeito que faz com que as luzes dos postes se acendam automaticamente, as portas dos shoppings se abram sem que você tenha nem que encostar nelas, no caso, que eles estão relacionados com a energia de ionização. Detalhe, se você acha
que Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta da relatividade restrita ou da relatividade geral, você está muito enganado. Ele ganhou por conta do efeito fotoelétrico. Pesquise sobre o efeito fotoelétrico e a sua relação com o potencial de ionização. Você vai se surpreender, especialmente do ponto de vista da aplicabilidade disso no cotidiano. Beleza? Então, pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Dá para fazer todos, né, qualquer exercício, tanto da apostila quanto do livro, ou de qualquer concurso que tenha acerca desse assunto que a gente tratou aqui hoje. E o mais importante de tudo, espero que todos estejam muito bem e continuem se cuidando, tá? Um abraço, até a próxima.